Hoje eu quero falar para você a importância de realizar um exame correto de imagem quando ele é imprescindível. Nós vivemos em uma era onde parece que as máquinas sabem mais sobre a nossa dor do que nós mesmos. Então, muitos pacientes chegam ao meu consultório com uma pilha de exames, debaixo do braço, sofrendo com a dor e necessita muitas vezes de uma orientação, às vezes está com muito medo do que leu ali nos laudos. Às vezes acredita que a ressonância magnética ela é a verdade absoluta e que se o laudo diz que existe uma protusão, o destino é, por exemplo, uma cirurgia ou às vezes o risco de uma invalidez. Às vezes até utiliza o Dr. Google no dia a dia e traz ali coisas surpreendentes e realmente gera mais problema. Eu preciso te fazer um alerta. A ressonância pode ser mesmo, ao mesmo tempo, a nossa melhor aliada, mas também pode ser uma fonte de confusão. Hoje eu vou te explicar quando que esse exame ele é realmente imprescindível e por quê. Muitas vezes ele pode estar te dando então um diagnóstico errado sobre a causa da tua dor e você necessitar de uma avaliação com um especialista. Eu sou o Dr. Matheus Lopes, neurocirurgião, especialista no tratamento da coluna e da dor. A ressonância magnética ela é como uma fotografia de altíssima resolução das estruturas internas da nossa coluna. Ela nos mostra os discos, os nervos, os ligamentos, os ossos e a relação entre eles, com uma clareza impressionante. Mas, no entanto, ela é uma imagem estática. Ela mostra como que a coluna está naquela foto, naquele dia que foi feito. Mas ela não mostra a dinâmica da dor. Nós precisamos interpretar aquela imagem com o quadro clínico do paciente. Muitos estudos científicos rigorosos mostram e já provaram que se fizermos uma ressonância, por exemplo, em 100 pessoas jovens, sem nenhuma dor nas costas, cerca de 30% terão ali algum tipo de hérnias, algumas degenerações no laudo. Tá? O que isso significa? Que a ressonância ela mostra certas rugas que temos internamente. E assim como as nossas rugas no rosto, elas não doem, a maioria desses achados na coluna também não dói. O perigo é tratar uma mancha no exame que não tem nada a ver com o sofrimento do paciente. Então, por isso, precisamos avaliar corretamente junto com o quadro clínico. Então, quando eu, como neurocirurgião, considero a ressonância ela importante no tratamento, eu vou te dizer que existem sinais claros. Primeiro, quando os sinais de alerta, como perda de força, choque nas pernas, alteração da sensibilidade dos membros, ou até mesmo do controle urinário, está acontecendo, é muito importante que tenha ressonância. Segundo, quando o paciente já realizou ali cerca de umas 4 semanas de tratamento conservador, como a fisioterapia, medicação, e não tem aqueles sinais de alarme, a dor simplesmente continua ali, então a gente precisa dessa investigação. E terceiro, quando nós estamos planejando uma intervenção, seja um bloqueio de alta precisão ou uma cirurgia endoscópica, por exemplo, nesses casos, a ressonância ela deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a ser nosso mapa de navegação para a execução do procedimento. Sem ela, a gente não tem essa precisão necessária. Por isso é muito importante este exame e até mesmo atualizado com o período de dor. Bem, pedir uma ressonância nos primeiros dias de uma dor é comum, mas pode ser um erro estratégico, porque o laudo ele vai descrever às vezes nomes assustadores, desidratação discal, abaulamentos, osteófitos, e você como paciente vai ler aquilo e vai entrar em pânico. Então, você não vai parar de mexer seus membros, não vai ficar inválido por conta disso, mas a gente precisa interpretar corretamente, porque isso pode causar uma certa cinesiofobia, medo do movimento. Então, é o travamento. Esse exame, ele mal indicado, ele pode gerar um doente por laudo, não por doença real. A ressonância ela deve servir para confirmar uma suspeita clínica que eu já tive durante o exame físico e não para tentar adivinhar o que o paciente tem. Não é um exame preventivo realizado sem indicação. Então, se você tem uma dor na coluna, a sua prioridade não deve ser conseguir uma guia de ressonância o mais rápido possível, na maioria dos casos. A sua prioridade deve ser encontrar um especialista que te escute, teste teus reflexos, faça uma avaliação física completa e consiga interpretar, então, os sinais clínicos que vão necessitar seguir para o próximo passo, que seria um exame de imagem. A máquina ela é maravilhosa, ela é apenas uma ferramenta. A inteligência do tratamento ela está no raciocínio clínico e não se deixe rotular por um laudo.
Seu exame de imagem ele deve ser interpretado à luz dos seus sintomas. Se você tem um exame que te assusta, mas ainda não entende como ele se encaixa na sua dor, vamos conversar. Deixe aqui a sua dúvida ou agende uma avaliação. Não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Um abraço.